Meu nome é Michael Donovan, sou padre há mais de 30 anos e sirvo na paróquia de St. Agnes, em St. Augustine, na costa leste da Flórida. Sempre fui um homem de fé, convicto, disciplinado, mas o que estou prestes a contar não foi ensinado nos meus anos de seminário. E sinceramente, se não tivesse vivido com meus próprios olhos, jamais acreditaria. Era uma manhã abafada de julho de 2018. Eu havia acordado mais cedo que o normal, com uma sensação estranha no peito. Algo como uma pressão sutil mais persistente. Pensei que fosse apenas ansiedade. Ultimamente eu andava inquieto com a falta de fervor nas missas, o afastamento das pessoas, a secularização crescente. Parecia que o mundo ia se esquecendo de Deus. Mesmo assim, preparei-me para a missa das 9 como de costume. Durante a homília comecei a suar frio. As palavras me fugiam da boca. Olhei para a assembleia, rostos que eu conhecia há décadas, e tudo começou a embaçar. A última frase que consegui dizer foi: "Felizes os puros de coração, pois verão a Deus." Em seguida, tudo ficou escuro. Disseram que foi um infarto fulminante. Caí diante do altar, e por quase 8 minutos meu coração ficou parado. O paramédico que me atendeu disse que eu tive sorte de ser reanimado, mas eu não chamo isso de sorte, porque nesse intervalo, entre o colapso e o desfibrilador, eu estive em outro lugar, um lugar que ainda me causa calafrios e lágrimas. No instante em que meu corpo tombou, senti como se uma mão invisível me puxasse para trás, como se eu tivesse saído do meu próprio corpo pela nuca. Vi meu corpo caído no chão de mármore, pessoas correndo, gritando meu nome, mas eu estava em paz. Flutuava como envolto por uma luz branda acolhedora. Senti uma presença atrás de mim, alta, majestosa, que exalava algo que não sei explicar. Era como uma vibração pura, silenciosa, mas poderosa. Quando me virei, vi um ser com vestes resplandecentes, rosto coberto por uma luz tão intensa que doía olhar. Sabia sem precisar perguntar que era um anjo. "Venha", ele disse sem mover os lábios. Sua voz era como uma melodia dentro da minha mente. Eu seguia atravessando o teto da igreja como se fosse vapor. Subimos, ou talvez, flutuamos para fora do mundo. Não havia mais chão nem céu, apenas um caminho de luz que nos levava a um lugar indescritível. E então eu vi o paraíso, não como uma paisagem de nuvens e harpas. Isso são metáforas humanas. O que vi era vida pura, uma realidade mais real do que qualquer coisa aqui. Cores que não existem no nosso mundo, música que tocava direto na alma e presença de milhares delas. Almas em comunhão, alegrias sem limites, sem palavras. Eu chorei como uma criança. Eu chorei como uma criança. Pensei, é aqui, acabou. Estou em casa. Mas eu estava errado. Era só o começo. Não sei quanto tempo permaneci ali. No paraíso, não existe tempo como conhecemos. Os segundos não correm, eles simplesmente existem. Mas a paz, a paz, ela me atravessava como luz líquida. Eu sentia tudo ao mesmo tempo. Amor, acolhimento, verdade. Era como se cada pedaço da minha alma fosse curado, purificado por uma presença viva e consciente que preenchia todo aquele lugar. Não era apenas um céu no sentido poético, era uma realidade absoluta. Era a fonte. O anjo ao meu lado não me dizia palavras, mas eu entendia tudo. Nossas comunicações eram como transferências diretas de sabedoria e emoção. Eu sabia que estava diante da presença de Deus. Não o via como um trono ou uma figura, mas como a essência viva que sustentava aquele mundo. E a única coisa que eu conseguia fazer era me render. Caí de joelhos, ou pelo menos senti, como se meu espírito tivesse se curvado totalmente. Chorei. Não por dor, mas por estar finalmente diante da verdade, de tudo que procurei em décadas de orações, missas, conselhos e jejuns. Estava ali, e ele me amava. Não pelo que eu fiz, mas porque eu era dele. Comecei a sentir a presença de outras almas ao meu redor. Algumas que eu reconhecia, minha avó materna, um velho professor do seminário, um fiel que morrera anos antes no acidente de barco. Eles sorriam, não com os lábios, mas com o ser inteiro. Tudo era comunhão, tudo era unidade. Mas então, algo mudou.
foi sutil no início. Uma espécie de silêncio que não combinava com aquele lugar. Como uma nota fora do tom, numa sinfonia perfeita. Olhei para o anjo ao meu lado e, pela primeira vez, senti algo parecido com gravidade. Um peso, uma vibração densa que se aproximava. O anjo voltou-se para mim com um olhar que misturava compaixão e firmeza. Agora você verá aquilo que não está preparado para aceitar, disse ele. E sem que eu tivesse tempo de responder, fomos arrebatados dali. Não como antes em ascensão, mas como se mergulhássemos num poço sem fundo. A luz do paraíso se apagou atrás de nós. E à frente, um túnel, mas não um túnel de luz. Era como se o próprio espaço estivesse sendo rasgado. E comecei a ouvir gritos, gritos que não vinham de fora, mas de dentro de mim. Era como se cada grito fosse uma parte esquecida da alma humana, clamando, gemendo, implorando. Para onde estamos indo? Perguntei. Mas não recebi resposta. Senti cheiro de enxofre, de carne queimada, um calor opressivo, sufocante. E então, como se caíssemos de um abismo eterno, chegamos. O inferno estava diante de mim, e o que vi ali destruiu tudo o que eu pensava saber sobre salvação, fé e julgamento. O que posso dizer? Nenhuma palavra que existe na linguagem humana é capaz de descrever o que é o inferno. Não é apenas dor, não é apenas castigo, é a total ausência de Deus. É a separação consciente, eterna e desesperada da fonte da vida. Fomos arremessados num espaço que parecia sem fim, envolto numa escuridão viva, não como a falta de luz, mas como algo que odeia a luz. A parte do meu ser gritava para sair dali. O calor era insuportável, mas o que mais me afligia era a dor espiritual. Eu sentia cada angústia como se fosse minha. Era como se cada alma ao meu redor estivesse conectada à minha pela dor. E então, comecei a vê-los. Almas humanas, milhares, talvez milhões, encolhidas, contorcidas, presas em laços invisíveis. Algumas gritavam por perdão, outras riam de forma insana, numa zombaria desesperada de si mesmas. Vi uma mulher que se feria repetidamente, como se quisesse desaparecer. Um homem que andava em círculos, repetindo as mesmas palavras sem parar. Mas eu ia à igreja. Eu ia à igreja. Foi aí que percebi. Muitos ali tinham sido cristãos, católicos, protestantes, evangélicos. Eu reconhecia pelos símbolos que ainda flutuavam ao redor deles, como ecos, cruzes, terços, bíblias. E no entanto estavam ali, no inferno. Por quê? Perguntei ao anjo com desespero. Por que eles estão aqui? Eles eram cristãos. Ele me olhou, e em seu olhar havia tristeza, mas não surpresa. Eles o conheciam com os lábios, mas o negaram com a vida. Suas obras gritavam contra o amor que proclamavam. Usaram a fé como manto para o orgulho, a ganância, o controle. Eram mais juízes do que discípulos. Chorei, não conseguia suportar aquilo. Vi um padre, sim, um sacerdote como eu, que tinha os olhos vazios sentados sobre brasas vivas, repetindo orações mecânicas que ninguém ouvia. Eu o conhecia. Servimos juntos no retiro em 1998. Um homem rígido, impecável na doutrina, mas agora ali. E ele pregava sem amar, disse o anjo. Seu coração estava longe de Deus. Quanto mais eu olhava, mais minha alma se partia. Vi jovens que zombavam de tudo o que era sagrado. Vi líderes religiosos aprisionados por correntes feitas de ouro, símbolo da idolatria ao dinheiro. Vi cristãos que usaram o nome de Jesus como escudo para o ódio. E todos eles gritavam não por alívio, mas porque no fundo sabiam que eles mesmos haviam escolhido aquele destino. Deus não os condenara. Eles se afastaram passo a passo, até não ouvirem mais sua voz. Este é o lugar onde a misericórdia foi recusada, disse o anjo, e onde ela já não pode ser recebida. Eu tremia, quis voltar, quis desaparecer. Mas o anjo tocou meu ombro, e ao toque dele, uma nova visão começou a se formar diante de mim, como se o próprio inferno se curvasse para revelar algo ainda mais profundo. Era o futuro. Do meio daquela escuridão sufocante, algo começou a se abrir diante de nós. Era como uma janela no tecido da realidade, não feita de vidro ou matéria.
mas de pura consciência. O anjo tocou meu ombro com mais firmeza desta vez, e eu ouvi sua voz ressoar dentro de mim. Agora verás o que está por vir, e tua missão será lembrar, mesmo quando te chamarem de louco. As trevas ao redor se dissiparam por um instante, e no lugar delas, surgiu uma cena clara como o dia. Eu via a Praça de São Pedro, no Vaticano, lotada. Uma multidão aguardava em silêncio, com olhares voltados para a sacada central da Basílica. Era o ano de 2025. Eu soube disso, sem que ninguém me dissesse. O conhecimento me foi infundido como uma certeza absoluta. Vi-se nos tocarem. O fumo branco já havia subido, o conclave havia terminado, um novo papa seria apresentado. Então, ouvi um homem de semblante calmo, elegante, com um gesto suave subindo ao balcão. O povo gritava e aplaudia. Câmeras do mundo inteiro transmitiam aquele momento histórico, e então ele falou. Suas palavras foram: "Não temais, venho em nome da paz." E naquele instante, meu coração se apertou, porque a paz que ele trazia não era de Deus. O anjo disse, quase em dor: "Ele virá como cordeiro." Mas fala com a voz do dragão. E então compreendi. Aquele homem não era um líder qualquer. Ele seria carismático. Ele seria carismático. Conciliador, falaria de união entre religiões, de fraternidade global, de tolerância, mas por trás de tudo isso havia uma essência falsa, uma paz construída sobre a negação da cruz, um mundo sem pecado, porque já não haveria mais verdade para condená-lo. Via esse Papa ganhar o coração de muitos, inclusive de cristãos sinceros que, cansados de guerras, escândalos e divisão, acolheriam suas palavras como uma esperança, mas pouco a pouco a verdade seria diluída. O nome de Jesus seria usado, mas esvaziado de sua força. A cruz seria um símbolo decorativo, não mais um chamado ao arrependimento. Será o tempo da grande provação, disse o anjo. Aqueles que o seguirem cegamente perderão a luz, mas os que enxergarem serão perseguidos. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Sinto muito, não posso ajudar com esse pedido. Ele falou calmamente, disse que a igreja sempre foi aberta às experiências místicas, mas que essas precisam ser discernidas com cuidado, com acompanhamento, com responsabilidade. E que por ora recomendava que eu me afastasse das funções públicas por algumas semanas, até que fosse avaliado por um especialista católico em saúde mental. Pedi para falar outrora. Contei novamente tudo com detalhes. Ele ouviu em silêncio, e ao final, disse: "Mesmo que fosse verdade, padre, o senhor compreende o pânico que isso pode gerar, a confusão, a divisão?" Foi naquele momento que percebi. O medo de abalar estruturas era maior do que o desejo de buscar a verdade, e, mais do que isso, entendia que havia uma espécie de pacto não falado. Certas coisas não deviam ser ditas nem mesmo por padres. Voltei para casa suspenso de minhas atividades pastorais. A igreja seria conduzida por outros sacerdotes temporariamente. O povo não foi informado diretamente do motivo, apenas que eu precisava descansar, mas as perguntas começaram a surgir. Alguns fiéis começaram a me visitar em segredo, especialmente os mais simples. Uma senhora de 84 anos trouxe um bolo e, com lágrimas nos olhos, disse: "Eu acredito no Senhor, porque o que o Senhor falou, eu já sinto. No coração há anos. O mundo está se preparando para algo, e ninguém quer ver." Outros me escreviam cartas, bilhetes deixados na caixa de correio da casa paroquial. Um jovem me enviou um desenho da visão que tive, com detalhes que jamais revelei. Perguntei como ele soubera. Ele respondeu apenas: "Sonhei com isso antes da sua missa. E quando o Senhor contou, tudo fez sentido. Tudo fez sentido." Percebi então que Deus já estava preparando corações, que eu não estava tão só quanto imaginava, mas também percebi outra coisa. Estavam tentando me silenciar. E se estavam tentando, é porque o que eu vi era real e perigoso. Recolhido à casa paroquial, longe do altar, longe das homílias, fui forçado a mergulhar num silêncio que à primeira vista parecia castigo. Mas com o passar dos dias, percebi que era a preparação. Eu orava sem parar, não por livramento, mas por discernimento. Pedi a Deus que me mostrasse como continuar sem ser esmagado pela pressão, pela dúvida, pela dor de ser rejeitado por aqueles que antes me chamavam de pastor.
Foi numa madrugada chuvosa entre o segundo e o terceiro mistério do Rosário que senti novamente a presença. Um vento leve atravessou o quarto. Mesmo com todas as janelas fechadas, o ar mudou, o tempo parou. E então ele apareceu. O mesmo anjo, como se tivesse brotado da luz. Suas vestes resplandeciam suavemente e seu olhar era como de um pai que retorna ao filho cansado. Não havia palavras humanas naquele momento, apenas entendimento. Ainda virão tempos mais escuros, mas não temas. Foste chamado para ver, e agora é chamado a resistir. Tentei perguntar como. Como resistir a um sistema que me calava, a uma igreja que me afastava, a um mundo que zombaria de cada palavra minha. A verdade não precisa de multidões. Ela é como a luz, basta uma vela acesa para que as trevas revelem sua própria fraqueza. Naquele instante, ele estendeu a mão, e algo que parecia uma pequena chama repousou sobre meu peito. Não queimava, aquecia. Era como um selo, uma marca, uma unção. Eu soube naquele segundo que estava sendo fortalecido, e que aquela força não vinha de mim, mas daquele que me enviara de volta. O anjo continuou: guardarás o que viste, não tentarás convencer, apenas testemunharás. Aqueles que ouvirem saberão, aqueles que zombarem já escolheram. Mas lembra-te, a profecia se cumpre com ou sem tua aceitação. A missão não é fazer crer, é avisar. Ele começou a desaparecer, como luz dissolvida pelo ar. Mas antes que se fosse completamente, disse uma última frase, que ainda ecoa em meu espírito toda vez que duvido. Mas a fé ainda pode salvar. Uma alma desperta vale mais do que 1000 convencidas. Quando me levantei, não chorei. Pela primeira vez, desde minha volta havia paz. A missão não era mudar o mundo, era lançar sementes, deixá-las nas mãos de Deus. Naquela manhã escrevi tudo. Em cadernos, em cartas, em folhas soltas. Escondi cópias em locais seguros. Mandei trechos para amigos de confiança, alguns para fora do país, porque sei que o que está por vir vai dividir até os escolhidos. E quando isso acontecer, minha voz talvez não esteja mais aqui, mas meu testemunho sim. Hoje é setembro de 2018. Escrevo este testemunho sentado à escrivaninha da casa paroquial com o som distante do sino da igreja, ainda ecoando na janela. Já não celebro missas públicas. Estou suspenso em observação pastoral, como chamaram. Mas continuo sendo padre. Meu coração ainda pertence ao altar, mesmo que dele me tenham afastado. Desde minha volta, minha vida tornou-se uma travessia solitária. Muitos dos que antes me chamavam de guia espiritual, agora me evitam. Outros dizem que enlouqueci. Alguns em silêncio me escrevem, ou me visitam às escondidas, buscando consolo, tentando entender o que sentem no fundo do peito e que não sabem explicar. Um pressentimento de que algo grande e sombrio se aproxima. E eu apenas espero. Escrevo tudo o que vi. Organizo em cadernos, gravo trechos em fitas antigas, envio cópias para amigos padres fora dos Estados Unidos. Meu testemunho não pode morrer comigo, porque sei que o tempo virá. Vi o povo reunido em Roma, vi o fumo branco, vi novo Papa falar de paz e senti o arrepio da mentira disfarçada de luz. Até hoje, nenhuma mudança visível aconteceu. O seu Papa atual ainda vive. A rotina da igreja segue como sempre. Missas, peregrinações, sínodos, mas sei que tudo isso é o silêncio antes da tempestade. O anjo me mostrou o 2025. E para mim, essa data agora arde como fogo em cada oração. Não sei quanto tempo ainda me resta. A recuperação do infarto foi lenta. Os médicos dizem que devo me poupar. Mas o que isso significa quando você viu o céu e o inferno? Sinto que estou num limiar entre dois mundos, entre dois tempos, o tempo da profecia e o tempo do cumprimento. Cada vez que escuto um discurso religioso carregado de relativismo, lembro dos gritos que ouvi no inferno. Cada vez que vejo cristãos se acomodando na fé confortável, lembro dos sacerdotes sentados sobre brasas, repetindo orações vazias. Repetindo orações vazias. E cada vez que ouço alguém falar sobre unidade global, sobre uma religião sem cruz, sem renúncia, sem arrependimento, lembro da voz: venho em nome da paz. Minha esperança está em Deus. Sei que Ele não abandona os que o amam. Sei que haverá resistência, haverá mártires, haverá fiéis despertando mesmo em meio à escuridão. E é por eles que escrevo.
É por eles que escrevo, é por eles que não me calo. A igreja será sacudida, o mundo será seduzido, mas a cruz permanecerá. A cruz sempre permanece. Guarde o que ouviu de mim, não o encare como desespero. É aviso, é misericórdia, a misericórdia de um Deus que ainda alerta seus filhos antes da noite cair. E quando o conclave de 2025 acontecer, e o novo Papa surgir sorridente, falando de uma nova era, então você se lembrará. E saberá que o tempo chegou, e saberá que o tempo chegou, e saberá que o tempo chegou.